Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, última sexta-feira de Jesus. Quais são os ensinamentos que nós podemos tirar, que Jesus passou, que Jesus viveu, o que ele fez aqui nessa sexta-feira que é tão preciosa para nós? Nós sabemos que foi numa sexta-feira que Jesus entregou a sua vida morrendo no Calvário. Mas antes da sua morte, quais são os acontecimentos que ele nos ensina nesta manhã? Hoje o vídeo está sendo gravado, mas hoje à noite nós teremos a live e a gente vai poder compartilhar mais os nossos pedidos de oração, a nossa gratidão pelas respostas alcançadas, tá? Então você continue compartilhando. Pois bem, nesta manhã nós vamos meditar em João 19, a partir do versículo 17. Eu vou pedir para que você leia, mas leia com pausa, tá? Na sua casa, leia com pausa, leia João, depois você confere com Mateus e com Marcos e com Lucas esse texto. Os 4 evangelhos falam da crucificação de Jesus e você vai perceber quanta coisa de informação, quanta coisa preciosa para nossa vida. E eu quero dizer para você rapidamente nesse vídeo que vai ficar curtinho hoje, tá? Mas a gente não pode deixar de orar juntos. Eu quero conversar com você alguns ensinamentos, né, dessa sexta-feira de Jesus. Pois bem, nós acabamos com Jesus sendo na ceia do Senhor, né, na quinta-feira. Na sexta-feira de madrugada ele vai para o Monte das Oliveiras, né, para o monte, num lugar chamado Getsemane, né, que é o lugar de prensa, né, lugar de prensa para sair azeite das azeitonas. Justamente ali Jesus é prensado, né? E assim nos aponta para nós também. Muitas vezes a gente tá no lugar do Getsemane. Nós estamos sendo, prensados, moídos, esmagados, para que saia óleo novo, óleo fresco, óleo de qualidade. Muitas vezes a gente tá nesse momento. Muitas vezes a gente passa por esse momento que a gente se sente moído, assim como Jesus, mas é para ser extraído de nós um óleo perfeito. É sempre aprimorando e moldando a nossa vida, o nosso caráter, a nossa alma para encontrar com Jesus. Esta é a finalidade de estarmos na Terra, né? De sermos moldados e de atrairmos muitas pessoas para o reino da luz. Pois bem, Jesus estava no Getsemane, Jesus orava e ali naquele ambiente de oração, de agonia, Jesus recebeu a visitação de anjos para consolarem, para estarem com ele, porque os seus discípulos estavam dormindo, não aguentaram, foi uma semana de muito aprendizado. O corpo físico dos discípulos não estavam suportando mais, eles estavam cansados, e Jesus convidando para orar, e eu vejo assim que eles até queriam, mas o corpo físico já estava esgotado. E aí chega Judas com aquela multidão de soldados e acontece a cena da traição, que começa com um ato de amor, que era para ser um ato de amor, de carinho, de respeito, que é um beijo. E ali isso aponta Jesus, Judas aponta Jesus, é esse aqui, que é o Jesus, o Cristo, o que se diz o Cristo, porque nem próprio Judas o considerava Cristo, o Messias, por isso que ele traiu. Enfim, Jesus foi preso. Houve ainda, antes da prisão, um rebuliço tremendo, porque o Pedro e outros discípulos estavam com espada. Na verdade, antes de Jesus ir pro Getsemane, ele fala sobre esse negócio de que antes a gente não era para levar nada, nem alforje, nem bolsa, mas agora que era para preparar e para levar espada. E aí eles entenderam e levaram 2 espadas. E aí, por conta dessas espadas nas mãos dos discípulos, espada na mão de pescadores, né? Pedro, então tem essa impulso de usar aquela espada naquele momento, corta a orelha de um soldado. Jesus cura esse soldado, tudo naquele alvoroço daquele momento, daquela confusão na mente dos discípulos daquele momento. É para usar espada, não é para usar espada, não podem prender Jesus, enfim. Mas Jesus é preso. Quando Jesus é preso, todo mundo some, todo mundo foge. E Jesus ali então passa a ser preso, é levado para Anás, para Caifás. Mas quando ele é levado para o sumo sacerdote, o Pedro o acompanha, o segue de longe. E ali acontece então naquela madrugada
a negação de Pedro, a qual Jesus já tinha alertado: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Isso acontece quando Jesus encara Pedro depois dele negá-lo 3 vezes. Pedro se arrepende muito, Pedro chora muito. E ao contrário de Judas, Pedro realmente se arrepende. Judas chora de remorso, Judas se desespera, mas Pedro se arrepende. Olha, são fatos, são a história que aconteceu nessa última sexta-feira de Jesus. E ali, naquela madrugada, onde Jesus vai para a casa do sumo sacerdote, vai para a casa de Caifás, de Anás, de Herodes, de Pilatos, ele ali no mínimo são 6 vezes que ele passa por julgamento. E ele ali, naquela madrugada, ele é iniciado nele as afrontas, as torturas e as humilhações, os açoites. E olha que quando ele é levado a Pilatos, e Pilatos lava as mãos, dizendo assim, como se ele pudesse se livrar de culpa. Né? Vocês estão dizendo, então eu lavo minhas mãos, não tenho nada com isso, façam com Jesus, então a crucificação. Então, a própria multidão, que domingo passado, talvez estivesse ali, no mesmo lugar de Jerusalém, aplaudindo Jesus, colocando mantos, palmas na cidade e dizendo: Ei, é o Rei de Judeus, é o Rei Jesus, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Estava dizendo: Baruch Haba Shem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Domingo passado. E agora, na sexta-feira, o povo já tinha mudado, a multidão já tinha mudado de lado. E agora a multidão já estava dizendo: crucifica, mata, porque ele faz um rebuliço na cidade, ele é revolucionário, ele está fazendo bagunça no nosso meio, ele tá distorcendo a nossa religião. A própria multidão que domingo passado estava lá, alegre, feliz, fazendo festa, agora é a mesma que acusa. Olha só as lições para nós que somos pequenos cristos, que somos seguidores de Jesus. Jesus sofreu isso. Por que a gente não iria sofrer coisas semelhantes? Pois bem, a Bíblia diz que mais ou menos 9 horas da manhã ele recebe a cruz. E ele precisa carregar essa cruz até o Monte Calvário. E como Jesus já estava muito fragilizado, muito incapacitado já por conta de muita tortura, ele recebeu muita tortura, ele foi torturado. Nosso Jesus Cristo foi torturado, seu corpo foi dilacerado. É assim, impossível pensar sem a gente chorar pela humilhação que o Rei da Glória recebeu aqui no mundo, na terra que ele criou. As criaturas se revoltaram contra o seu Criador. É triste perceber que, de repente, a gente tem assim um autoconceito sobre nós. Às vezes a gente pensa assim: se eu estivesse lá eu não faria isso. Mas eu não sei. Eu não sei se eu seria liberta da minha vista para compreender a dimensão do que estava acontecendo ali. Eu não sei, eu agradeço tanto a Deus por viver agora, que os meus olhos são desvendados e eu posso compreender a profundidade do que é ter Jesus na minha vida. E eu agradeço a Deus porque eu conheço esse Jesus de perto, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquelas pessoas, a maioria delas não compreenderam. Enfim, Jesus ele estava tão fragilizado que ele não conseguiu cumprir ali o caminho. E ele teve que ter ajuda. E a ajuda veio de um gentio, de um estrangeiro que estava ali em Jerusalém. Olha só que fantástico. Se a gente for colocar isso na história, na nossa vida, desde o Velho Testamento, olha só, Jesus veio para o que eram os seus e os seus o rejeitaram. E mesmo assim que outras pessoas que não fossem da linhagem dos judeus, eles entraram na genealogia de Jesus porque criam em Cristo e participaram em Cristo e tiveram satisfação em Cristo, na linhagem de Cristo. Olha só, e agora nos últimos dias, nos últimos momentos de
vida terrena aqui de Jesus, um estrangeiro o ajuda. Ou seja, o evangelho veio para toda a nação, para todos. Quem aceita e quem rejeita é o ser humano, mas que Jesus veio para todos, isso é sem dúvida, é inegável. Jesus veio para salvar a humanidade. E ali estava aquele sirineu representando outras nações a não ser os judeus, tá? E ali aquele gentil ajudou Jesus a carregar a cruz até o alto do Calvário. Mais ou menos ao meio-dia, a Bíblia diz que Jesus é crucificado. E então ele é furado as suas mãos, os seus pés com aqueles cravos. Ele, antes disso, ele recebeu uma coroa de espinhos. E assim, foi uma coisa terrível de se ver. Nesse caminho, a Bíblia diz que as mulheres acompanhavam Jesus. E elas estavam chorando muito. Maria, sua tia, e Maria Madalena e outras mulheres. E ele, lá nos julgamentos, lá diante das autoridades, ele ficou em silêncio, ele não falou nada. Mas diante dessas mulheres que ele via que estava sofrendo muito, chorando muito, sua mãe, ele conversou com elas e disse: meninas, mulheres, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos. E aí você vai ler no capítulo de João, Mateus, Marcos e Lucas, esse discurso de amor, de consolo, de motivação para as mulheres que estavam ali participando daquele momento terrível na vida de Jesus. Jesus, no seu sofrimento, ele ainda pregou a palavra. Quando ele foi crucificado, existiam ali os dois ladrões. E diz a palavra do Senhor que os dois faziam chacota de Jesus. Mas quando Jesus orou, quando ele viu Jesus orando naquela cruz, um dos ladrões, após a oração de Jesus, ele fala: Jesus, eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo onde o Senhor estiver. E aí Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no meu reino, no meu paraíso. Pois bem, essa sexta-feira de Jesus foi muito intensa. Diz a palavra de Deus que mais ou menos meio-dia, quando Jesus está na cruz, há trevas sobre a face da terra. E a gente vai ver que isso foi um milagre. Não foi nuvens que invadiram o céu, que deixou, assim, que impediu o raio do sol chegar na terra. Não. Foi o sol que se apagou. Durante 3 horas, o sol se apagou. O sol não extraiu, não expandiu o seu brilho. O sol apagou. Imagina, meus irmãos, o milagre para tentar descrever para nós, seres humanos, que sem Jesus, sem Deus, sem Espírito Santo é treva total. Não existe luz, não existe discernimento, não existe paz, não existe nada sem a presença de Jesus, sem a presença de Deus. Sem Deus é treva pura. O sol parou de produzir o seu brilho por 3 horas. Desde meio-dia às 3 horas da tarde. E ali 3 horas da tarde, Jesus morre. Jesus morre e entrega o Espírito a Deus e diz: está consumado. Há um terremoto, há aquelas coisas todas que acontecem ali, o pessoal, os próprios soldados, ao verem todas essas manifestações da natureza, eles reconhecem verdadeiramente: este é o Rei dos Judeus, é o Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Pois bem, esta é a sexta-feira de Jesus. Vai nos dizer que nós precisamos aprender muito com essa sexta-feira de Jesus. Era necessário a morte de Jesus para que eu hoje, você e eu, tivéssemos vida, tivéssemos paz e alegria diária. Era necessário a morte de Cristo. Estava nos planos do Deus Todo-Poderoso antes da fundação do mundo. Na minha e na sua vida, a gente pode aplicar que as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos são necessários, porque sempre vai passar a sexta-feira, mas haverá um domingo na nossa vida. Para a glória de Deus, sexta-feira não são eternas, mas haverá um domingo na nossa vida. E nessa sexta-feira
pode preparar. Porque a gente que vive de vez em quando umas adversidades, a gente fala assim, poxa, parece que uma coisa puxa a outra e vai acontecendo coisas difíceis de serem resolvidas na nossa vida e vem tudo de uma vez, não é assim que a gente fala? Vem tudo de uma vez, um problema atrás do outro, mas é a sua sexta-feira. E nessa sexta-feira, Deus está te moldando, Deus vai te dar capacidade. Se por acaso você não suportar, Deus vai mandar alguém para te auxiliar, um amigo ou uma pessoa que você nem imagina vai estar ao seu lado, te ajudando a carregar a sua cruz, mas que você aprenda nessa sexta-feira, mesmo no seu sofrimento, você profetizar aqueles que te ofenderam, aqueles que te traíram. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, em nome de Jesus, que na sua sexta-feira, na minha sexta-feira, a gente tem atitudes como Cristo, liberando perdão para quem nos ofende, visualizando o domingo, motivando pessoas que estão também no sofrimento, que estão vendo o seu sofrimento. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos revista para que vivamos as nossas sextas-feiras louvando dentro do centro da vontade de Deus. Louvando esse Deus poderoso que nos permite estar passando numa sexta-feira, nos lapidando. Gente, tem gente que a gente conhece do reino de Deus, que a gente fala assim, essa irmã de Deus, ela não merece isso. Nossa, ela é muito sofredora, mas é necessário essa sexta-feira na vida da irmã, na minha vida, para que Deus seja glorificado e no meu sofrimento, no sofrimento que você está passando, Deus seja glorificado e eu seja lapidada pelo Espírito Santo do Senhor, e no fim da minha vida, que eu e você possamos dar glórias a Deus e olharmos lá para quando a gente esteve passando por essa sexta-feira, a gente vê o quanto que a gente amadureceu em Cristo, o quanto que a gente aprendeu em Cristo, o quanto Cristo que movimentou a nossa boca muitas vezes, porque às vezes a gente é falho mesmo, nosso coração às vezes maquina mal, mas na hora saiu, Pai, perdoa porque essa pessoa não sabe o que está fazendo comigo. Pai, perdoa esse fulano porque ele não sabe o que está fazendo comigo. E palavras de misericórdia na sua aflição, no momento da sua sexta-feira, no momento da sua morte. Que a gente possa aprender com Cristo Jesus essas lições difíceis, mas essas lições que podem, assim, girar uma chave na nossa vida. Porque a gente acha que a gente não vai sofrer. A gente acha que porque a gente é cristão nós não vamos ter luta. A gente acha que porque a gente é cheio do Espírito Santo, que a gente é servo do Deus Altíssimo, nós não vamos passar luta. Olha só o que Jesus passou. Jesus é Deus. Jesus é filho de Deus. Olha o que o próprio Deus passou aqui nessa terra. Por que eu e você não vamos passar umas lutas? Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Olha, neste mundo vocês terão aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É Jesus Cristo falando para nós. E aí, você está vivendo uma sexta-feira? Você está vivendo sexta-feira agora na sua vida? É muita luta, muita tribulação, humilhação. O seu corpo já está sentindo dores por causa dessa humilhação. Pois bem, tenha na sua boca as palavras de Jesus. Pai, perdoa essa gente. Elas não sabem o que estão fazendo comigo. E me ajuda a sobreviver, a viver. E eu não estou aguentando, se eu não estou aguentando, Senhor, envia uma pessoa para me ajudar. Alguém para me auxiliar nessa caminhada. Por favor, Senhor. E se humilhe diante de Deus. Se humilhe diante de Deus. Para a glória de Deus é que nós precisamos ser humilhados. Nesse tempo que nós estamos vivendo, Ele está permitindo que eu e você realmente se humilhe diante de Deus. É importante a gente se humilhar diante de Deus, reconhecer que nós não somos nada e não fazemos nada no reino se não for por Deus. Nós não temos capacidades, nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita. Nós não podemos produzir um fruto sequer do Espírito Santo se o Espírito Santo que está em mim não produzir. Nós somos falhos, nós somos seres abomináveis, nós só somos seres justificados por Deus porque o Espírito Santo habita em nós. Se Deus não tivesse nos chamado e se a gente não tivesse reconhecido esse Deus pelo próprio Espírito que tira essas vendas dos nossos olhos, nós teríamos a condenação eterna. Meu irmão e minha irmã,
Em nome de Jesus, acorda na sua sexta-feira e presta atenção nos ensinamentos de Jesus. Muitas vezes, e a maioria desse dia, ele ficou calado. Ele foi humilhado. Bateram nele e ele ficou calado. É importante a noiva do Senhor, muitas vezes também, ficar quieta e saber quem é Deus na vida dela. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes, no momento da nossa angústia, é para a gente ficar calado. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que a gente aprenda a sobreviver nas sextas-feiras. E tudo que precisa morrer dentro de nós, que morra nessa sexta-feira. Eu e você temos coisas que precisam ser mortas. Para a gente dizer como Paulo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, de repente, é o orgulho que precisa morrer. É a falsidade que precisa morrer. É a língua mentirosa que precisa morrer. Eu não sei o que precisa morrer na sua vida. Eu sei o que precisa morrer na minha. Cada um faça a sua avaliação. E vamos pedir nessa manhã, Senhor, essa sexta-feira, que o Senhor faça o que o Senhor deseja fazer, através toda essa tribulação, para matar em minha vida aquilo que precisa ser morto. Esse pecado que me segue, em nome de Jesus, que eu aprenda nas minhas sextas-feiras que eu preciso morrer, para que Deus viva em mim. Amém, minhas irmãs, meus irmãos? Nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nessa sexta-feira da Páscoa, hoje nós comemoramos a sexta-feira onde Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Que bênção é essa, meus irmãos? Que liberdade é essa? Nós vamos agradecer e nós vamos pedir, porque nós temos muita coisa para morrer dentro da nossa vida ainda. Nós como servos do Senhor. E a gente tem falado aqui que Deus está levantando uma igreja diferente. E eu quero estar debaixo dessa nuvem de Deus. Deus está chamando uma igreja diferente. Uma igreja vitoriosa, uma igreja humilhada debaixo da mão do Senhor. E eu quero ser parte desta igreja. Para que a gente aconteça, de estar no centro da vontade de Deus, precisamos morrer. Então vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer. Agradecer, Senhor, porque o Senhor tem planos para conosco. E os seus planos são de paz e não de guerra. O Senhor tem planos, Senhor Deus, para com a tua igreja nesses últimos dias. Senhor, que cumpra os teus planos na nossa vida. Senhor, que a gente aprenda, Senhor, a cada dia a viver de acordo com o teu ensinamento e o teu plano para hoje. Senhor, o que o Senhor deseja fazer com a nossa vida hoje? Nessa sexta-feira, a última sexta-feira que Jesus passou aqui nesta terra. Senhor, o quanto ele foi humilhado, o quanto ele sofreu, o quanto ele ficou calado diante das afrontas, o quanto ele não reagiu. Ele ficou simplesmente calado. Oh Deus de poder, muitas vezes eu e meus irmãos precisamos nos aquietar diante das humilhações e das adversidades e das nossas sextas-feiras. Senhor, durante aquela sexta-feira, o Senhor Jesus viu aquelas mulheres chorando e o Senhor abriu a boca para consolá-las e para dar a elas uma palavra de direcionamento, Senhor, em nome de Jesus, nas nossas sextas-feiras, que possamos abrir a nossa boca não para reclamar, mas para direcionar as pessoas que estão à nossa volta, para apontarmos sempre o Senhor, para abençoarmos pessoas, para liberarmos perdão às pessoas. Nos ensina, Senhor, a ter esse coração, Pai. É difícil, Senhor, porque nós somos seres humanos, hipócritas muitas vezes, rude muitas vezes, mentirosos muitas vezes, mas o nosso coração, o Senhor, quer estar aí de acordo com a tua vontade, Senhor. Quebra esse nosso coração, Senhor, de homem, de falhos que somos, pequeninos que somos, mas nós queremos fazer a tua vontade. Senhor, quando o Senhor estava lá pendurado naquela cruz, Senhor, sofrendo muito, gemendo de dor, o Senhor olhou para toda a raça dos homens e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor intercedeu por mim naquela cruz. O Senhor pediu a Deus perdão para com a minha vida, Senhor, que muitas vezes, Senhor, te afronta. Muitas vezes com o meu proceder, Senhor, envergonha o teu evangelho.
Oh Deus de poder, de infinita misericórdia, Jesus, eu te agradeço porque o Senhor intercedeu por mim naquela cruz. Muito obrigada, Jesus. E eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor morreu naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aceito a tua morte como livramento da minha alma. Eu aceito o teu sangue cobrindo a minha vida, me purificando de todo pecado, Senhor. Eu aceito a tua morte sobre a minha vida. E assim, Senhor, como o Senhor morreu naquele dia, eu quero morrer a cada dia para o Senhor. Morrer, Senhor, nas minhas intenções más do meu coração. Aquele projeto humano, Senhor, que está dentro de mim. Aquelas coisas, aqueles desejos carnais, Senhor, que a cada dia morram dentro de mim, Senhor. E ao fim, Senhor, dessa carreira que nós estamos vivendo aqui nesse mundo, a gente possa dizer como um apóstolo, eu não vivo mais, eu não tenho mais sentido, eu não tenho mais vontades, porque Cristo é que vive em mim, e Ele que está governando, é Ele que está mandando na minha vida. Oh Deus de poder, se isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo, pode acontecer na nossa vida também. A gente perceber que as nossas motivações agora é Cristo que está dirigindo, que as nossas emoções agora é Cristo que está dirigindo. Oh Senhor, como deve ser maravilhoso viver de acordo com Cristo. Oh Deus, muito obrigado por esse ensinamento desta manhã, para que sejamos assim como o Senhor Jesus foi e nos deixou exemplo. Nos dê, Senhor, uma sexta-feira de muita reflexão. Nos dê, Senhor, uma sexta-feira cheia da tua presença. É isso que eu te peço, desde já te agradecendo, Senhor, por muitas e muitas lições que ainda iremos aprender. E como diz a tua palavra, aquele que tem o Espírito, ouça o que o Espírito está dizendo à sua igreja. É isso que eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos e irmãs, até na live de 9 horas da noite, ok? Estaremos ao vivo lá para ver você, ver o seu nomezinho ali no chat, ok? Para você pedir, para você agradecer a Deus pelas suas bênçãos e que você tenha uma sexta-feira de muita reflexão. E eu quero desejar a você, pode parecer estranho, mas eu quero desejar a você uma sexta-feira de morte. Uma sexta-feira onde que você deixe que essas coisas ruins morram dentro de você. A inveja, a maldade, pensamentos maus, pecado. Hoje é dia de morte. Vamos viver um dia de morte para a glória de Deus. Beijo, tchau!